Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Gesiel e vamos para mais uma aula de geografia. Hoje falando sobre os movimentos de convecção, né? Sobre as correntes de convecção do manto magmático superior, ou como nós chamamos de astenosfera. Vejam aqui a minha representação do meu mundo interno aqui, a parte interna do meu planeta, colocando a astenosfera, o manto magmático inferior, também chamado de mesosfera, e o núcleo externo e o núcleo interno, tá? Não vou voltar a esse assunto. Só vou falar que toda a dinâmica que vai causar o tectonismo, os abalos sísmicos e o vulcanismo ocorre na astenosfera. Tranquilo? Bom, toda a dinâmica vai acontecer na astenosfera. Na outra aula que eu coloquei, falei como ocorre o movimento de convecção. Material superaquecido, material aquecido, tem as moléculas instáveis, elas ficam agitadas, elas se dispersam, se dilatam. Com isso diminui a densidade, porque nós teremos uma quantidade menor de moléculas por volume, né? Massa por volume, vamos lembrar esse conceito de densidade. Quando tem esse menor material, número de moléculas por espaço, diminui a densidade, deixando o material menos denso, mais leve, tendendo a subir. Quando o material ele passa a perder calor, ele para de receber calor, ele fica distante, ele perde calor também, ele sofre o processo de resfriamento. Daí começa o processo contrário, com a condensação, a aproximação dessas moléculas, condensando. Agora você vai aumentar a densidade, porque você vai ter um número maior de material, a massa, a quantidade de moléculas por volume, por espaço, vai ser maior, e com isso, diante da gravidade atraída para o centro do nosso planeta, esse material denso volta ao centro, então ele tende a cair. Resumindo de forma bem simplória, material quente, menor densidade, leve, sobe. Material frio, maior a densidade, maior a condensação, ele fica denso, pesado, desce. Essa é a explicação que se dá para a circulação geral da atmosfera, para as correntes marítimas e para o manto magmático superior, também conhecido como astenosfera. Bom, o que eu vou explicar aqui, primeiramente, é falar sobre o tectonismo. Toda essa dinâmica interna vai influenciar diretamente na crosta terrestre. Lembrando que a crosta terrestre é a camada do nosso planeta mais fina, né? Quando nós estamos falando de um planeta que tem um raio até o centro com 6.300 quilômetros, a crosta terrestre, dependendo de se for falar de crosta terrestre oceânica, chega em alguns casos, como a Islândia, a 3 quilômetros apenas de espessura. E algumas partes continentais, 30 quilômetros. Aí você vai ver a astenosfera, 2.000, só a mesosfera, 4.000, até chegar no núcleo, 6.000 quilômetros de profundidade. É grotesco, assim, é como se você já ouviu essa aula já lá no primário. O professor falava que a crosta terrestre é comparada à casca de um ovo. É isso mesmo, muito fina em relação a tudo que está debaixo dos nossos pés. Um caldeirão efervescente aqui, a ponto de explodir. Então nós temos esse movimento de convecção, né? Material magmático, que é rocha em estado líquido pastoso e efervescente, temperaturas altíssimas, que deixa esse material viscoso, e à medida que ele aquece, aumenta-se a temperatura, esse material viscoso ele sobe, e quando ele sobe, no seu movimento de ascensão, movimento ascendente, tá? Esse é o movimento ascendente.
movimento ascendente dessa célula convectiva do manto. Então, o movimento ascendente, ao chocar com a crosta terrestre, vai ocasionar o quê? Vai ocasionar a separação, o afastamento das placas tectônicas. Então, separa a crosta terrestre, então, em placas tectônicas. Então, começa a separação das placas tectônicas. É daí que vem a explicação para o afastamento dos continentes. No caso, o exemplo clássico, quando Alfred Wegener ele olhava para o contorno dos continentes e tentava buscar uma explicação, mas pelo menos ele tinha já uma dedução, ele tinha uma certeza. Eu olho para os continentes e vejo que a América do Sul é o encaixe perfeito do continente africano. E ele começa a juntar as outras peças e começa a perceber que a Austrália dá um encaixe perfeito na Antártida, que a Europa dá um encaixe perfeito na América do Norte. E ele começa a deduzir que no passado isso estava tudo junto. Agora eu preciso buscar uma resposta para isso. Mas Alfred Wegener não teve a resposta para a deriva continental. Apenas no século XX, nos meados do século XX, com os equipamentos de sonar, que começamos a deduzir e a entender o que há no interior do nosso planeta, que há manto magmático em estado líquido, manto magmático em estado sólido, núcleo em estado líquido e núcleo em estado sólido. Eles começaram a entender melhor o interior do nosso planeta. Tá? E aí a deduzir como que funciona toda a dinâmica do afastamento e colisões de placas tectônicas. Então, nesse primeiro caso, como nós temos um movimento ascendente do magma, nós temos um afastamento de placas tectônicas, ou movimento divergente que separa. Então nós temos aqui o afastamento da placa tectônica africana e a placa, vamos ver aqui, a iluminação não está ajudando muito, a placa africana e a placa sul-americana. Placa africana de um lado, placa sul-americana do outro. Beleza? Bom, esse movimento ascendente, o magma chega aqui superaquecido. Ele chegando superaquecido, ele distante da sua fonte de calor, que é 6.000 graus Celsius, 6.600 graus Celsius de temperatura. Agora, essas moléculas desse material que estava superaquecido, essas moléculas agora passam a ficar estáveis. Elas deixam de estar agitadas. O material fica agora denso, pesado. Tendência, voltar para o centro. Com o peso da gravidade, agora, e o material denso, ele volta para o centro. Peso da gravidade não, gente. Com a densidade atraído pelo centro da gravidade, esse material desce para o centro da Terra. Claro que ele não vai chegar por causa do manto magmático inferior, que é a mesosfera, que está em estado sólido. Mas esse material que estava querendo começar a se solidificar devido ao peso, ele volta para o fundo. E quando ele volta aqui para o centro, né, para a parte mais inferior, ele volta a se aquecer, volta a se dilatar, se expandir, se elevar, e esse ciclo continua. Esse ciclo, ele se encontra com outra célula ascendente aqui, separando, é claro, como eu já expliquei, o continente, a placa africana com a placa sul-americana. Olha o que acontece agora. Esse movimento descendente de encontros aqui, de movimento magmático descendente, que se estão perdendo calor. Esse material magmático ele está em ponto de solidificação, ele começa a ficar denso e a tendência dele é descer. Encontra com outro movimento descendente. Isso só gera algo, porque a placa sul-americana corre para um lado e a placa africana para o outro. Tudo causado por esses movimentos de ascensão. Então nós temos a placa africana vindo para esse lado e a placa sul-americana para esse lado. Lados opostos. E elas estão se deslizando sobre a astenosfera.
O que vai acontecer? O que vai acontecer? Do outro lado vem a placa tectônica de Nazca. Vem as duas placas tectônicas e lá no meio, é isso mesmo, colisões de placas tectônicas. Esse é o nome que nós damos, nós atribuímos a esse tipo de choque, colisão de placas tectônicas. A colisão de placas tectônicas, apesar de causar tsunamis e terremotos, provoca os dobramentos modernos. O que são os dobramentos modernos? Ou movimento de orogênese, formação de orogênese, formação de montanhas. No nosso caso aqui, a luz está atrapalhando, deixa eu erguer de novo aqui. A luz hoje está, movimento de orogênese aqui, ou dobramentos modernos, é a formação das montanhas. Nesse caso, que montanha nós temos aqui? A Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes no Chile. Estão observando? Uma placa entrando debaixo da outra e forçando a placa sul-americana para cima, sorguendo o relevo. Por isso, dobramentos modernos, porque cada vez que essa placa se desliza para dentro, ou melhor dizendo, para baixo da placa sul-americana, esse relevo é sorguido alguns centímetros. Então, quando você vê terremotos acontecendo no Chile, terremotos acontecendo no Peru, Venezuela, Colômbia, ali nas regiões dos Andes, na Bolívia também, quando acontecem terremotos nesses lugares, você está presenciando as dores do crescimento do planeta. Então nós temos aqui um dobramento moderno, ou formações montanhosas. No Brasil nós não temos montanhas, no Brasil nós não temos dobramentos modernos. Porém, o que acontece aqui? No processo de expansão lá no meio do Oceano Atlântico, eu vou explicar isso aqui, essa ilha, tá vendo esse morrinho? Não sei se dá para enxergar aí. Tem um morrinho aqui, outro morrinho aqui, na verdade são duas ilhas. Essa é a ilha Fernando de Noronha, essa é a ilha de Cabo Verde. Ambos estavam unidos no passado, porque elas estavam juntas e nós vamos explicar o que acontece então com essa expansão do assoalho. Voltando aqui para a colisão de placas tectônicas. Essa colisão de placas tectônicas, uma placa entrando debaixo da outra, sorguendo, formando a Cordilheira dos Andes. Esse processo, esse fenômeno é conhecido porque nós temos desse lado a placa de Nazca, que está submerso pelo Oceano Pacífico, e nesse lado a placa sul-americana. Tranquilo, pessoal? Vamos voltar aqui então falar sobre a expansão ali do assoalho do Oceano Atlântico. Vamos marcar aqui o Oceano Atlântico para você lembrar que a América e a África, América do Sul e África, continente africano, é separado pelo Oceano Atlântico. Vai que você esquece, né? Quando ocorre a ascensão do manto magmático, esse manto magmático está querendo se extravasar, né? Ele está querendo extravasar, liberar toda a sua energia, ele vai forçar as placas tectônicas. Acontece que vai ocorrer um fenômeno chamado vulcanismo. E o que acontece, pessoal? O que acontece quando ocorre o vulcanismo e a lava vulcânica entra em contato ou com a atmosfera ou com a hidrosfera, a água do oceano, ou entra com a superfície terrestre já direto com o ar? O que acontece? Resfriamento, perda de calor. As moléculas, esse magma não estava superaquecido, né, dilatado, tudo leve. Agora ele passa a se resfriar, se condensa e começa a ficar mais denso, só que na hora de voltar ele não volta, porque ele já está sobre a crosta e ele se solidifica e forma as rochas. Então nós formamos rochas. Então a cada atividade vulcânica que tem no meio do oceano, que separa a América do continente africano, a América do Sul do continente africano, nós vemos o quê? Uma formação rochosa. E aí, de formação rochosa em formação rochosa, nós temos a formação de morros, de montes, de montanhas. Montanhas submersas
pelo Oceano Atlântico. E vale lembrar que isso no passado, Cabo Verde e... Oh Jesus! Cabo Verde, Fernando de Noronha, duas ilhas que foram separadas por esse vulcanismo. Foi um processo lento e gradual, em que formou a montanha, só que elas foram sendo afastadas pelo movimento de expansão. Então o que acontece? No meio do Oceano Atlântico, nós temos o que chamamos de dorsal do Mesoatlântico. Dorsal do Mesoatlântico. Meio do Atlântico. Tá? Essa cordilheira que é formada no meio do Oceano Atlântico, mas está submersa. Dorsal do Mesoatlântico. Essa dorsal foi descoberta durante a Segunda Guerra Mundial, quando soldados com seus submarinos para navegar, submerso, tinham que mapear, saber onde estava navegando, encontraram cadeias de montanhas submersas. A dorsal Mesoatlântico, a dorsal do Mesoceano Atlântico. Uma montanha submersa, formada pelo vulcanismo. Toda vez que há ascensão, esse movimento de ascendência do manto magmático, né, aqui na astenosfera está ocorrendo, tem tremores de terra, tem terremoto sim, tem vulcanismo sim. Nós não sentimos por quê? Porque está no meio do oceano. Mas o que acontece é que a cada ano há um afastamento que chega entre 2 centímetros, no caso aqui entre a América do Sul e continente africano, há um afastamento que chega em torno de 2 centímetros. Tá? Pouco, né? Colocando isso na escala dos milhões de anos, aí fica maior. Mas isso no passado estava junto. Isso que explica o afastamento dos continentes. Desse lado nós temos o encontro das placas tectônicas. É um tipo de placa tectônica, é um movimento de colisão, né? De colisão. Uma placa se chocando com outra, onde os terremotos são intensos, são as partes mais intensas de terremotos. É no movimento de placas tectônicas de colisão que forma também os tsunamis, porque imagina, olha só, presta atenção, você tem 2 placas tectônicas, uma entra debaixo da outra, e quando há esse movimento abrupto e soergue, levanta, né, essa placa tectônica nas profundidades do oceano, o nível do mar se eleva, meu amigo, e vai em direção à costa, ao litoral. E aí é só um abraço, torcer para que você não esteja na praia ali, né? É causado então, tsunami é causado pelo movimento das placas tectônicas de colisão. Uma placa entra debaixo da outra e só ergue a de cima. Da mesma forma que forma as montanhas, esse tipo de placa também causa os tsunamis. Beleza? O que acontece na placa de colisão também? Imagina você arrastando a geladeira da sua casa que não tem borrachinha, não tem nada, está no metal puro. Ou arrastar o guarda-roupa do seu quarto cheio de coisa, com todas as roupas dentro, arrastar pela casa inteira. O que vai acontecer? Claro, vai ter um atrito muito grande, né? Vai ter resistência. Imagine então essa placa tectônica deslizando debaixo da outra. Imagina o atrito, a energia que é gasta para que essa placa se deslize sobre a outra. Então a tensão é muito grande. É muita energia para movimentar uma placa. E o que acontece com esse atrito entre essas 2 placas tectônicas? Vamos lembrar, gente, placa tectônica é rocha. É rocha. Maciça, mas é rocha. E aí, vocês já sabem que rocha superaquecida
ela entra em fusão e começa a se liquidifazer, aumentando a sua temperatura. Ela entra no estado líquido pastoso, né? Se a gente fala líquido, mas nesse estado meio pastoso, e começa aqui a esquentar, começa a dar um atrito aqui, ó, tá vendo esse atrito? O atrito entre as duas rochas aquece, tá aquecendo e forma ali, forma nesse campo aqui, ó, uma região vulcânica, um bolsão de vulcões. Olha que maravilha! Bolsões de vulcões, né? É daqui que surge também os vulcões, nas áreas de montanhas. Que maravilha, né, pessoal? De onde vêm os vulcões? Das montanhas, também causadas pelo atrito das placas tectônicas que se colidem. Enquanto elas se colidem, a energia gasta tão grande que faz com que essas rochas se fundem, elas se derretem, entra no estado líquido pastoso e passa a extravasar. Extravasa, libera e joga tudo pro ar, eu quero ser feliz. Assim pensava Ivete Sangalo na sua aula de geografia. Tem que extravasar. Esse manto magmático aqui agora, ninguém viu nada, né, por causa da luz. Ninguém viu nada por causa da luz. Vamos aqui. Superaqueceu as rochas entre as placas tectônicas. Esse manto magmático agora está extravasando. Manto magmático não, rocha que se derreteu devido ao encontro, esse atrito entre as placas tectônicas, formando os vulcões extravasando sobre a superfície terrestre. Beleza? Então, se nós formos falar aqui sobre todo esse movimento de convecção que ocorre na astenosfera ou manto magmático superior, nós podemos dizer que isso causa o quê? Afastamento de placas tectônicas, que vai ocasionar nos continentes, separação dos continentes ou colisões entre continentes, né? Formando montanhas. Então nós temos o afastamento de placas tectônicas, nós temos colisão de placas tectônicas que formam montanhas, que geram vulcanismo também e que acaba gerando os terremotos. Tranquilo? Beleza? Eu acho que a gente termina por aqui. Na dúvida, manda pergunta, tá? E você faça dessa quarentena o melhor ano da sua vida. Seja um Isaac Newton, Einstein, quem sabe aí tem uma mente pensante que vai nos surpreender e vai mudar a história da humanidade. Forte abraço, fica com Deus, Deus te abençoe.